a importância da perseverança dentro da evangelização. A perseverança. Vem comigo aqui que eu quero te mostrar um texto bíblico. Olha, em Atos, capítulo 17, a Bíblia vai falar que Paulo pregou em duas cidades, em Tessalônica e também na cidade de Bereia. Agora veja que coisa interessante. Quando Paulo pregou em Tessalônica, a Bíblia vai dizer que alguns judeus foram movidos de inveja e trouxeram uma perseguição contra Paulo, caluniando ele, inventando falso testemunho, enfim, forçando Paulo a deixar a cidade de Tessalônica e vir agora para a cidade de Bereia. Agora veja a importância, irmãos, da perseverança. Quando ele chegou na cidade de Bereia, a Bíblia diz que ele dirigiu-se novamente a uma sinagoga de judeus. E lá na cidade de Bereia, a Bíblia diz que os judeus que viviam naquela cidade foram mais nobres do que os que viviam em Tessalônica, pois eles receberam a palavra de Deus examinando as Escrituras todos os dias para ver se aquilo que Paulo estava falando realmente era verdade. Aqui eu quero fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, a importância da perseverança. Jesus falou que quando nós chegássemos em um local e pregássemos a palavra naquele local, se o povo daquele lugar não nos recebesse, nós deveríamos sacudir até as poeiras dos nossos sapatos, das nossas sandálias, dos nossos calçados e deixar aquele local e seguir em diante. Porém, nunca desanimar, nunca parar de pregar a palavra de Deus. Veja outra coisa interessante também, querido irmão, que nós nunca podemos discriminar um povo por causa do comportamento de alguns daquele povo. Eu vejo muitas pessoas criticando os judeus, falando mal de judeus, um antissemitismo que é o ódio contra o judeu terrível. Mas veja que coisa interessante, que Paulo, ele chegava em todas as cidades, o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga dos judeus, para ali falar da palavra de Deus a eles. E mesmo que em alguns lugares, como por exemplo aqui em Tessalônica, alguns judeus foram rebeldes e perseguiram Paulo, ele não deixa de falar da palavra de Deus para os judeus. Ele vai até Bereia e ali ele procura uma outra sinagoga para continuar falando da palavra de Deus. E naquele outro lugar, naquele outro ambiente, outras pessoas, embora todos eles eram judeus, houve aqueles que foram mais nobres do que os anteriores. O que eu quero dizer com isso, irmão? Às vezes nós julgamos um povo pelo comportamento de alguns daquele povo. Veja, às vezes você prega para alguém e a pessoa não recebe bem a tua pregação, mas isso não quer dizer que você deve deixar de pregar para o povo daquela pessoa. Isso não quer dizer que você deve deixar de falar do amor de Deus para uma cidade, para uma vila, para uma família ou mesmo para uma nação. Por quê? Porque as pessoas, embora tenham laços familiares, laços de nacionalidade, porém cada pessoa tem um comportamento, cada pessoa tem uma alma, cada pessoa tem um livre arbítrio para aceitar ou não aceitar a mensagem pregada pelos servos de Deus. Por isso, nunca desista se alguém te rejeita. Se uma pessoa te rejeita, não desista, continue pregando, porque sempre haverá aqueles que vão dar ouvidos à sua pregação, à palavra de Deus na sua boca, e com certeza o Senhor Deus estará trabalhando e muitas pessoas serão abençoadas através da sua vida. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe os irmãos, os amigos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.